Psicologicamente falando, a princípio, um jovem que recebeu do seu lar, dos seus pais, educadores, toda essa bagagem ou toda essa nutrição que nós nos referíamos moralmente falando, ele estaria com uma certa imunidade e também em condições de um senso crítico para filtrar fantasia e realidade. Para quem tiver com dificuldade de entender, imaginem vocês que eu sou um culinarista e estou na cozinha preparando um pão. E eu faço a massa desse pão, ponho na forma para assar, e antes de assar, eu jogo um pouquinho de gergelim sobre esse pão. Parte desse gergelim vai se aderir a essa massa ainda não assada. Esse seria o nosso adolescente de 16 anos. Aquilo toca, mas não penetra. O pão continua íntegro. A partir do momento que a série coloca um joguinho, 1, 2, 3, batatinha frita, enfim, aí você começa a entrar numa seara gravíssima. Em que medida? Vamos de novo para a nossa aula de culinária. Eu estou fazendo o pão. E aí eu vou moer o gergelim e inserir na massa do pão. É assim que um episódio de violência como esse que está proposto entra no psiquismo de uma criança. Alguns pais dizem assim, nossa, doutor Hildo, mas esse mundo está chato, cheio de mimimi, porque na minha infância eu assisti isso, assisti aquilo, e batia no colega na porta do colégio. Agora as crianças de hoje não podem ver nada e fazer nada. Gente, farinha de gergelim misturada a essa massa de pão, você não separa mais. Uma criança que acessa conteúdos de violência como este que está sendo proposto, ela é afetada, o psiquismo dela é afetado para sempre. Eu gero um dano profundo no psiquismo dessa criança. Então, você, pai, que por acaso está com esse discurso de mimimi, sem perceber, você também já foi afetado e se torna imune à violência. Tá? Então, se você defende essa tese, eu respeito o que a sua história de vida te permitiu, mas preserve a sua criança, ou a criança que está sob a sua tutela, sobre a tua responsabilidade. Por quê? A criança, ela é literal naquilo que ela assimila. Ela não tem um senso crítico para discernir as coisas. Então, ela só vai tirar de um episódio como esse o glamour, aspas, gigantescas, que a violência pode gerar na vida de alguém. Então, isso é extremamente pernicioso. Não se recomenda em hipótese alguma. Quando a gente vê a inquietação na alma do coração dos pais, em geral, não estou sendo específico nem nesse lado, nem naquele, mas no que a mídia, no que todos os alertas que estão sendo postados estão sinalizando. Os pais estão extremamente inquietos. Se isso acontece, é porque não estão muito convictos. E convictos do quê? Da real formação que estão dando para os filhos. Ainda há pouco nós estávamos dizendo assim, olha, proibição não instrui. Proibição limita, não capacita. O que capacita? Instrução. E nós hoje temos um pouquinho de dúvida se nós estamos verdadeiramente instruindo nossos filhos. E quando aparece um fantasma como esse, entramos num certo desespero, num certo desequilíbrio. Mas aqueles pais que estão... Aí eu vou citar minha mãe, porque não tem como jeito, não tem outro jeito. Mamãe tinha tanta convicção da educação que nos deu, que você podia ir para onde fosse, e ela sabia que você estava se portando lá segundo os valores da nossa família. Né? Mamãe não nos proibia de ir aqui nem de ir ali, mas aonde quer que nós estivéssemos, nós estávamos reproduzindo os valores da nossa família. Ela tinha convicção disso. Nem todos os pais hoje têm essa mesma convicção, porque a maioria dos pais hoje não se sentem como os pilares formadores morais dos filhos.
porque a gente tem uma fantasia que vai terceirizar para funcionários, para a escola, para outras instituições. Não, gente, quando nós planejamos a nossa reencarnação, foi a sua carinha, da mamãe que a gente combinou. A professora ajuda, o médico ajuda, o pediatra ajuda, todo mundo mais ajuda. Mas com quem que você combinou seu reencarne? Com essa carinha que você chama de pai e essa outra carinha que você chama de mãe. Nenhuma das nossas crianças quer ouvir "eu te amo" de nenhum desses personagens da série. Ele gostaria de ouvir de você, talvez ainda não tenha ouvido. Né? Então, não proíbam seus filhos, instruam seus filhos. Quando eu sou uma pessoa instruída, eu faço as melhores escolhas. Isso não significa que eu não vá me deparar ao longo da vida de escolhas duvidosas, mas eu tenho discernimento para fazer as melhores.